Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Louvamos a Deus pela presença de vocês e também pelo convite que nos foi feito para passar aqui uma semana com vocês, uma semana de oração aqui na igreja de Joanesburgo, na África do Sul. É a primeira vez que estamos visitando a África do Sul e estamos encantados e agradecendo a Deus pelo privilégio. É uma honra. Nós vamos cantar neste momento para glorificar o nome de Deus. A minha esposa Leila está ao piano nos acompanhando. Por que estarei eu triste? Porque na treva andar, sentir-me tão sozinho, sempre a desanimar. Se Cristo é meu conforto, amigo na aflição, se até as aves esperam na sua proteção, se até as aves esperam na sua proteção. Feliz e muito alegre, cantando viverei, se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Ao me sentir cansado, em meio de aflição, ouço Jesus dizer-me, ao segurar minha mão: confia em mim somente, somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo has de viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Feliz e muito alegre, cantando viverei, pois se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Esse é o nosso Deus a quem servimos. É um Deus pessoal, é um Deus que cuida, é o Deus que se interessa por você, muito diferente daquele Deus do deísmo. Inicialmente, Guilherme Miller era deísta, e os deístas acreditam que Deus é um Deus distante, é um Deus que abandona, é um Deus que criou, mas que abandonou a sua criação. Como é diferente a crença cristã, que fala sobre um Deus que está perto. Depois da conversão de Guilherme Miller, ele passou a conhecer melhor esse Deus, Deus próximo, cuja distância entre Deus e você é a distância de uma curta oração. Você ora e Ele está logo aí, junto de você, cuidando de você. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos animais. Ao visitar o parque Kruger Park, nós observamos que, por mais que esteja faltando chuvas, estejam enfrentando um período de secas, mas os animais, eles não estão morrendo de fome, eles têm o que comer. Eles estão correndo, eles estão brincando, os pássaros estão cantando, enfim, a natureza está linda. Deus cuida da natureza.
Deus cuida de você, que foi feito à imagem e à semelhança dele. A semana de oração tem como tema, que vocês estão vendo aí na frente, passos de um Deus que está voltando. Será que nós podemos ouvir os passos de um Deus que está voltando? A primeira vinda de Jesus, há 2000 anos atrás, é indiscutível. Jesus entrou na história da raça humana, Jesus entrou para a história dos personagens históricos, Jesus está presente na Bíblia, mas está presente também fora da Bíblia, está presente nas enciclopédias, Jesus está presente nos historiadores, nos livros de história universal, temos ali páginas sobre Jesus. Mas a segunda vinda de Jesus é uma promessa bíblica, e nós respiramos esta bendita esperança. Nós vivemos e respiramos esta esperança dia e noite. É ela que nos dá força para viver. É ela que nos dá ânimo para continuar a luta, sabendo que Jesus voltará. Ele virá em breve, nos nossos dias. Eu particularmente creio que nós que estamos aqui somos a última geração da terra. Nós vamos assistir a volta de Jesus em vida. Eu creio, esta é a minha firme convicção. E aqueles que creem desta forma, vivem desta forma. Aqueles que dizem, tarde virá o meu Senhor, não se preparam para a vinda do Senhor. Mas aqueles que dizem, cedo virá o meu Senhor, Ele virá em meus dias, eu verei o meu Cristo em vida. Eles vivem um estilo de vida diferente, de prontidão, vigiando, orando, em comunhão contínua com o nosso Deus, com o nosso Pai. E ao olharmos para os acontecimentos mundiais, os acontecimentos na política, os acontecimentos sociais, a moralidade do mundo, quando nós acompanhamos os acontecimentos, são passos de um Deus que está voltando. De onde nós tiramos esta frase, passos de um Deus que está voltando? Eu gostaria de ler para vocês o que está escrito por Deus no livro Evangelismo. Livro Evangelismo, página 219. Livro Evangelismo, página 219, ali nós lemos: a vinda do Senhor está mais próxima do que quando aceitamos a fé. O grande conflito aproxima-se do seu fim. Toda notícia de calamidade em mar ou terra é um testemunho que o fim de todas as coisas está próximo. Guerras e rumores de guerras declaram-no: o Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Estão percebendo de onde nós tiramos esta frase? Passos de um Deus que se aproxima? Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Livro Evangelismo, página 219. Os últimos 100 anos, irmãos, o século 20, nós estamos no século 21, mas o século passado, a metade do último século, de 1900 até 1950, nós enfrentamos décadas de muita violência, muita guerra, muito sangue, muita mortandade. Começando com a Primeira Guerra Mundial em 1914, que tirou a vida de 16 milhões de pessoas na Primeira Guerra Mundial. O nosso século 20 começou com uma grande guerra, com 16 milhões de mortes. Depois, a Primeira Guerra Mundial foi contemporânea também à Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, que começou em 1917, ceifando a vida de 9 milhões de pessoas. 1917. Depois temos 8 milhões que morreram durante a fome soviética nos anos de 1932 a 1933. Depois temos a Revolução Comunista Chinesa, que começou em 1926 e durou até 1949. E a fome resultou, a Revolução Comunista e a fome na China resultou na morte de 40 milhões de pessoas. Esta é a primeira metade do século 20. A década de 1930 viu o surgimento de Adolf Hitler na Alemanha. Os nazistas, sob a liderança de Hitler, executaram 6 milhões de judeus que somando com as outras mortes de cidadãos que morreram também nas mãos do nazismo, somam 17 milhões de vidas. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939
e ceifou a vida de 66 milhões de pessoas. Nós estamos falando da primeira metade do século XX, 1900 a 1950. Após a Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra da Coreia, resultando em 3 milhões de mortes, 1950 a 53. Na sequência, veio a Guerra do Vietnã, que matou 6 milhões de pessoas. Nos campos de extermínio do Camboja, morreram 3 milhões de pessoas. O genocídio em Ruanda matou milhões. E no Sudão morreram 3 milhões e no Congo morreram 5 milhões. Todas essas guerras, meus queridos irmãos, ocorreram na metade do século XX. Dificultaram a pregação do Evangelho. Dificultaram a pregação das 3 mensagens angélicas, preparando um povo para a volta de Jesus. Depois veio a segunda metade do século XX, de 1950 em diante, mas aí tínhamos a Guerra Fria. Vocês se lembram da Guerra Fria? E depois a União Soviética e o comunismo se instalaram na China, impedindo que mais de 1/3 da população mundial ouvisse a pregação do Evangelho. Tudo isso é cumprimento de Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 24. Tudo isso é cumprimento do que Jesus predisse em Mateus 24 e o verso 6 em diante. Abra sua Bíblia e vamos ler. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Os últimos 100 anos, os primeiros 50 anos, foram guerras mundiais. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. A segunda metade do século foi a Guerra Fria e o comunismo, que continuaram ceifando vidas. Mas, queridos, graças a Deus, nos últimos 20 anos, uma mudança está ocorrendo. Porque Cristo não pode voltar com o mundo fechado para a pregação do Evangelho. Quando Jesus Cristo estiver para voltar, o mundo não estará em guerra. Quando Jesus Cristo estiver para descer do céu, a pedra descendo do céu e atingindo os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, do capítulo de Daniel capítulo 2, quando isto ocorrer, queridos, o mundo estará falando paz e segurança. Vocês se lembram? O apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios, quando disserem paz e segurança, lhes virá repentina destruição. Então a profecia prediz um período de paz, uma paz temporária, que o mundo estará proclamando. E esta paz temporária será um período em que nós poderemos avançar na pregação das 3 mensagens angélicas, preparando o mundo para a volta de Jesus. Nós estamos vivendo nesse período, que ainda tem guerra, mas não se compara à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Ainda temos guerra na Síria, ainda temos guerra. A China tem se tornado mais moderada atualmente para a pregação do Evangelho. A União Soviética desapareceu, porque o comunismo caiu, abrindo as portas para a pregação da mensagem dos 3 anjos. Portanto, queridos, desde 1989, todos os países que formavam a antiga União Soviética foram abertos. A China se tornou mais aberta. Com o comércio mundial, a China teve que se abrir para o mundo, e isso propiciou uma oportunidade para pregar o Evangelho. Hoje nós temos cerca de 300, 400 ou 500 mil, ninguém sabe ao certo, de adventistas na China. Ninguém sabe ao certo, mas nós sabemos que está num número que supera aos 500 mil, provavelmente. Hoje, a Síria está provocando uma migração
uma enxurrada de gente, de refugiados buscando refúgio na Europa. Vocês não conseguem pensar que esses milhões de muçulmanos, filhos de Deus, estão vindo para um país onde impera o cristianismo, para também serem alcançados pelas 3 mensagens angélicas? Já que nós não podemos penetrar nos países muçulmanos, porque é proibido pregar o evangelho nesses países, Deus está trazendo milhões deles para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Itália. E essas pessoas estão entrando em contato com o cristianismo, conhecendo quem é Jesus de Nazaré. Quem é o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que subiu ao céu e o Cristo que está pronto a voltar. Muitos olham para este volume de milhões de refugiados buscando refúgio nos países do Ocidente, como se fosse um desastre, uma tragédia. Não, irmãos. São portas, são brechas, são oportunidades que Deus está criando para evangelizar pessoas que nunca poderiam ser alcançadas. Esse é um momento histórico do povo de Deus. Estamos nos aproximando do Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele está com as ribanceiras cheias de águas, transbordando. As margens estão cheias de águas. E a história bíblica mostra que quando o povo de Deus se aproximou do Rio Jordão, e ele estava transbordando, Deus teve que operar de uma maneira prodigiosa, miraculosa, para abrir um caminho por meio do Rio Jordão, tornando o Rio Jordão seco, permitindo que o povo de Deus atravessasse para alcançar a terra prometida. Você e eu estamos nos aproximando da terra prometida. Nós estamos olhando lá no horizonte e podendo vislumbrar a terra prometida, os portões da Nova Jerusalém. Mas ainda temos que atravessar o Rio Jordão. Deus ainda tem que abrir o Rio Jordão. Deus ainda tem que fazer milagres. E neste tempo do fim, Deus fará milagres como foi no tempo de Israel caminhando pelo deserto. Os milagres vão ocorrer de uma maneira simultânea, vão ocorrer de uma forma majestosa. A aparição de anjos será de uma forma muito maior do que no passado. Assim como os demônios estão intensificando sua ação, seu trabalho, os anjos de Deus também estão intensificando a obra de aparecendo para irmãos muçulmanos, para sheiks árabes, e mostrando para eles a verdade das 3 mensagens angélicas. Deus está se manifestando. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, e vamos ver os versos 15 a 17. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3. Vamos ver os versos 15 a 17. Aqui nós lemos: E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Zaretã, e as que desciam ao longo do mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Assim como Deus operou, a história vai se repetir, irmãos. Assim como Deus operou miraculosamente para colocar e introduzir o seu povo na terra prometida, a Canaã terrestre que manava leite e mel, Deus também vai operar de forma miraculosa, prodigiosa, para introduzir o povo, o Israel moderno, o remanescente fiel de Deus, na Canaã celestial. As coisas podem parecer difíceis para você. Quando você olha para o Rio Jordão transbordando, você pensa: eu não vou conseguir atravessar isso, é impossível. Mas você não está sozinho. Deus vai abrir caminho. Deus vai transformar, vai criar um caminho seco
no meio das águas. E enquanto o povo de Deus estiver ali, Deus estará preservando o mundo por amor ao seu povo. O povo de Deus na terra é o motivo por que Deus preserva o mundo. Enquanto os sacerdotes estavam com a arca no meio do rio, parados, o povo de Deus estava passando. Enquanto nós, líderes de Deus, estamos intercedendo pelo povo de Deus, estamos pregando as mensagens angélicas, o povo de Deus está passando o Jordão para chegar na terra prometida, a Nova Jerusalém. A história vai se repetir com Israel de Deus nos últimos dias. Uma vez mais, Deus estará guiando o seu povo às bordas do rio Jordão. Deus cria circunstâncias para que você exercite a fé. Intencionalmente, Deus levou Israel pelo deserto. Deus poderia ter levado Israel por outro caminho para chegarem na terra, na Palestina. Não precisava ir pelo deserto. Mas intencionalmente Deus os levou pelo mar. Teve que abrir o Mar Vermelho. Depois teve que abrir o Rio Jordão. Intencionalmente Deus cria situações difíceis para você, para que você exerça a fé, para que você creia que Deus é Deus, para que você deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deus cria situações, permite que situações sejam criadas, para que você olhe para cima e clame: tem misericórdia de mim, Senhor. Deus quer intimidade com você, meu irmão. Deus quer amizade com você. Deus quer aproximar-se de você. Deus quer ter um relacionamento com você de pai e de filho. Assim como o filho Jesus se relacionava com o pai, e o pai conversava com o filho todas as manhãs, dando para o filho a agenda do dia, a agenda do que ele deveria fazer e onde ir cada dia. Deus quer ter uma intimidade com você. E Deus permite coisas difíceis acontecerem, sofrimentos virem, para que você clame e peça ajuda divina, ajuda do céu. Deus vai repetir a história. À medida que nos aproximamos da margem do Jordão, estará ocorrendo uma guerra como nunca antes contra a instituição da família. Percebam que agora, justo agora, nesta geração, mundialmente, a família como instituição criada lá no Jardim do Éden está sendo destruída pelas leis dos países. Oficialmente, os países estão emitindo leis que anulam o casamento da forma como Deus criou entre um homem e uma mulher. A homossexualidade está se espalhando pelo mundo. E queridos, esta crise moral não está chocando da forma como nós esperávamos os filhos de Deus. Para susto e para surpresa nossa como cristãos, estamos percebendo que muitos cristãos estão assimilando bem a destruição da família e do casamento monogâmico, como Deus criou no Jardim do Éden, entre um homem e uma mulher. Estão assimilando bem, estão aceitando isso, estão engolindo isso. Me parece que os cristãos não estão se chocando com esta imoralidade. Mas outra crise está vindo, queridos. E essa crise está batendo a sua porta, a minha porta. E essa se chama a grande crise financeira. E essa grande crise financeira vai realmente chocar, e vai amedrontar, e vai sacudir a vida, mesmo dos cristãos mornos de Laodiceia. Mexeu no dinheiro, mexeu no bolso, muda a vida de todo mundo. A igreja de Laodiceia tem a maioria de mornos. Eles serão sacudidos pela crise financeira. O remanescente fiel de Deus será sacudido pela crise financeira. Os pagãos, os ateus, todos, religiosos e não religiosos, todos eles serão sacudidos pela crise financeira. Porque a crise financeira que está batendo à nossa porta, ela será mundial. Vai faltar comida, sim. Vai faltar água, vai faltar dinheiro. Os bancos vão ser fechados, sim. A crise financeira está aí. Ninguém sabe o dia e a hora, mas ela está às portas. E queridos, essa é uma crise que vai mudar o mundo. Vai criar mudanças no mundo.
As crises que são criadas no mundo são crises para mudar leis. Não é possível fechar os olhos a tudo o que está acontecendo no mundo. Jamais a história do mundo presenciou um tempo como o nosso, marcado por sequência impressionante de catástrofes naturais e sociais, financeiras. Estamos vendo diariamente a revolta da natureza, as ações destruidoras das guerras, as ações destruidoras dos terroristas, dos homens-bombas, das tragédias naturais. Diante de tudo isso, fazemos uma pergunta: o que está acontecendo com o nosso mundo? É o fim. Chegou o fim. Graças a Deus chegou o fim. Isso não é ser alarmista, irmãos. Isso é ser realista. Se eu dissesse para vocês que está tudo bem, eu estaria mentindo. Não está tudo bem. Nós estamos às portas do fim, da volta de Jesus. O decreto dominical não vai sair em tempo de fartura e de facilidade financeira. Não. O decreto dominical virá num tempo de crise econômica. Crise econômica. E isso afeta o mundo. Não é possível fechar os olhos. Em Romanos capítulo 8, verso 22, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 22, Deus está dizendo, vamos ler juntos. Romanos capítulo 8 e o verso 22. Aqui nós lemos: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Por causa do pecado, a natureza geme com dores de parto. A terra está sendo destruída. O que mais lemos em Isaías capítulo 24? Abra sua Bíblia. Isaías 24, versos 19 e 20. Isaías capítulo 24 e os versos 19 e 20. Nos acompanhe na leitura. Capítulo 24 de Isaías e os versos 19 e 20. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra, e de todo se moverá a terra, através de terremotos, tsunamis. A terra está se rompendo, está se movendo. Verso 20: de todo vacilará a terra, como ébrio, e será movida e removida como a choça da noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. Nós estamos vendo o cumprimento da profecia que diz que a terra no tempo do fim estaria gemendo, estaria sendo sacudida, movida. Você pode ler também Isaías capítulo 24, versos 4 a 6. Capítulo 24, versos 4 a 6. A terra pranteia e murcha. Haverá falta de chuva? Isso que está ocorrendo agora aqui, a falta de chuva, isso não é nada, irmãos. Esperem 3 anos e meio sem chuva. A história se repetirá. A história de Acabe e Jezabel, a história da profecia de Elias, dizendo que por 42 meses, por 3 anos e meio, não haverá chuva sobre a terra, porque Deus se desagrada, porque Baal está sendo adorado no meio do povo de Deus. Essa história se repetirá. A profecia se repete, porque a profecia de Elias, ela está repetida em Apocalipse capítulo 11. Quando você lê Apocalipse 11, você descobre a profecia dos 3 anos e meio de seca se repetindo no tempo do fim. Por isso a Bíblia está dizendo aqui em Isaías capítulo 24, verso 4, a terra pranteia e a terra se murcha. E o que mais? O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis. Como é que o mundo está transgredindo as leis? Porque a lei de Deus está sendo desprezada. Porque o 4º mandamento, lembra-te do dia dos sábados para o santificar, está sendo esquecido. Não só pelo mundo, mas também pelo povo de Deus. São poucos os remanescentes fiéis dentro da igreja de Deus
que levam a sério as 24 horas sagradas ao Senhor, que se preparam, de fato se preparam na sexta-feira para receberem o dia do Senhor, e comem no dia do Senhor a comida que Deus lhes deu na sexta-feira. São poucos. A maioria não está levando a sério a santidade das 24 horas. Isso também é transgressão da lei do Senhor. Por isso diz aqui o capítulo 24, estamos lendo o verso 5. Na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restaurarão. Pranteia o mosto, enfraquece a vide, suspirarão todos os alegres de coração. Queridos, aqui está. Quando a terra está nessas condições, é um sinal de que Jesus está para voltar. Você pode ler Mateus capítulo 24, versos 6 a 8, de novo. Haverá fomes, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Este é o tempo do fim. Satanás sabe que o tempo dele é curto. Apocalipse 12:12 diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás sabe que a última geração é essa. Satanás sabe que 6.000 anos de pecado se passaram. Satanás sabe que o milênio de Apocalipse 20 está esperando por ele. E ele será preso e amarrado por esses 1000 anos. Ele sabe o que lhe aguarda. Ele conhece a Bíblia. Por isso ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso ele está acelerado, espalhando o mal, espalhando a desgraça, a imoralidade, tornando o mundo de hoje igual ao mundo de Sodoma e Gomorra, tornando o mundo de hoje igual aos dias de Noé, antes do dilúvio. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, Testemunhos Seletos, volume 3, página 280, ali nós lemos um capítulo intitulado A Última Crise. Eu quero ler o texto que está ali nesta página 280, Testemunhos Seletos, volume 3. Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos a cumprirem-se rapidamente. Como é que os sinais do fim vão se cumprir? Rapidamente. Enquanto muitos laodiceanos dormem, estão sonolentos, estão inconscientes do tempo sério em que estão vivendo, os acontecimentos estão sendo rápidos. E aqui diz: declaram que a vinda de Cristo está próxima, às portas. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. E à medida que o Espírito de Deus se retira, o pecado aumenta. Juízos estão já caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra, pronunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. E agora, Testemunhos Seletos, volume 3, página 280 ainda. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Planos estão sendo feitos para a destruição. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Eu não sei quem vai ganhar, se é Trump, se é Hillary Clinton. Mas Trump disse: Israel, a esperança de vocês sobreviverem está na minha eleição. Se eu ganhar, vocês estão bem. Se eu perder, vocês estão mal. Porque durante o governo de Obama, Israel foi desprezado, humilhado. Hillary Clinton vai seguir na mesma direção. Hillary Clinton é a pessoa indicada para apressar a profecia, irmãos. Se querem que a volta de Jesus demore um pouco mais, ganhe o Trump. Se querem que a volta de Jesus seja apressada e que a nova ordem mundial seja instalada, implantada a nova ordem mundial, então ganha Hillary Clinton.
Porque ela é a favor de tudo que está planejado na nova ordem mundial. Não mais fronteiras. Nenhum país mais terá soberania. Não mais leis. Aborto à vontade. Casamento gay à vontade. Queridos, é assim que ela pensa? É assim que ela age? E aqui diz, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 280, termina dizendo: os últimos acontecimentos serão rápidos. Como serão os últimos acontecimentos? Rápidos. Tão rápidos que muitos não estão acompanhando. As pessoas não acompanham. Estão pensando num ecumenismo que virá. Acorda, povo de Deus, o ecumenismo não virá. Ele já veio. Já aconteceu. Muitos que estão esperando pelo ecumenismo estão atrasados, porque já ocorreu. O mundo já se uniu numa só religião mundial, mantendo placas. As placas das igrejas continuam, como se fossem igrejas separadas, como se fossem religiões separadas. Mas, queridos, são só placas. Já estão unidos. Eles já têm um líder mundial escolhido, nomeado, exaltado. Os últimos acontecimentos serão rápidos. Satanás é diligente estudante da Bíblia. Isso diz Ellen White, Testemunhos Seletos, volume 3, página 284. Será que Satanás estuda mais a Bíblia do que você, do que eu? Deus falou para Ellen White: Satanás é um diligente estudante de quê? Da Bíblia. Sabe que o seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor aqui na terra. E no grande conflito, página 589 e 590, mesmo agora Satanás está em atividade nos acidentes e nas calamidades no mar e na terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões, nas terríveis saraivadas, nas tempestades, nas inundações, nos ciclones, nas ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Você é daqueles que acredita que todas essas desgraças naturais, tragédias naturais, que as companhias de insurance, de seguro, chamam de ações de quê? Ações de Deus. Não são ações de Deus. São ações de quem? Satanás. Ou você acha que são ações de Deus? Ou você acha que é Deus que está incendiando, matando, afogando, sequestrando? Não, irmãos. Veja o que eu estou lendo, o grande conflito, página 589. Mesmo agora, Satanás está em atividade nos acidentes, calamidades no mar e na terra. Quem provoca acidentes? Satanás. Nos grandes incêndios. Quem provoca grandes incêndios? Satanás. Nos violentos furacões. Ele é a causa. Nas terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está para amadurecer. Segue-se então fome, angústia. Quem é o causador? Satanás. Por que Deus permite? Para a gente lembrar que aqui não é o céu está por vir. Deus não quer que você viva confortavelmente nesta terra esquecendo que existe um céu. Quando você vive confortavelmente, com bastante dinheiro, com bastante conforto, você fica dizendo que Jesus venha tarde. Senhor, não vem agora não, não vem agora não. Mas quando o sofrimento é grande, você clama: vem logo, meu Senhor. Venha logo, Senhor Jesus. Por favor, volte logo. E Deus quer que nós clamemos pela volta de Jesus. Por isso, muitas vezes, o sofrimento bate à nossa porta. Eu quero ler ainda o que está no livro Mensagens aos Jovens, página 89 e 90. Mensagens aos Jovens. Um livro que todos os jovens devem ler.
Página 89 e 90. Aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para a sua fúria mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas humanas. E romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastros da estrada de ferro. Confusão, colisões e mortes sem um momento de advertência ocorrerão nas grandes vias de comunicação. O fim está perto. A graça está para terminar. Ó, busquemos a Deus enquanto se pode achar. Invoquemo-lo enquanto está perto. Mensagens aos jovens, página 89 e 90. E na revista Review and Herald, de 1897, no dia 19 de outubro de 1897, Ellen White escreveu: nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. Guerra. Haverá epidemias, pragas e fomes. Essa primavera árabe, que começou lá com o Afeganistão, a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, o Egito, a Líbia, agora a Síria, e depois a Síria, Sudão, e depois do Sudão, o Irã. Queridos, são guerras planejadas. Todas as guerras são planejadas, em cima de uma mesa, conversando. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos provocar? Qual é a desculpa que nós vamos dar? A Primeira Guerra Mundial, irmãos, foi a desculpa de o assassinato de um príncipe. Ah, porque mataram um príncipe? Então mataram 16 milhões de pessoas? Porque mataram um príncipe? Não, a morte daquele príncipe foi só uma justificativa, uma desculpa. As guerras, elas são planejadas intencionalmente. Eles querem reduzir a população do mundo. Eles querem implantar a nova ordem mundial. E na nova ordem mundial não cabe 7 bilhões de pessoas, irmãos. Na nova ordem mundial dos homens, não cabem 7 bilhões de pessoas. Eles têm que matar. Esse é o mundo que nós vivemos, que não tem nenhum respeito à vida humana. Graças a Deus pela esperança da volta de Jesus. Graças a Deus, porque Jesus vai voltar. E nós vamos viver numa nova ordem mundial de Deus. Um novo céu e uma nova terra. Amém, irmãos? Por isso, amém. Até quando vai essa destruição, irmãos? Eu quero ler ainda o grande conflito, página 590. E então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Qual foi a acusação que Satanás colocará na mente dos governantes, dos reis, dos presidentes, dos príncipes, os governantes da terra? Satanás soprará no ouvido deles uma mentira, dizendo: então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Papa Francisco está correndo o mundo, irmãos, exaltando o dia da família como sendo o primeiro dia da semana. Na encíclica papal Laudato Si, louvado seja, são 6 capítulos, 5 capítulos falando da ecologia, nota 10, todos nós temos que aplaudir os 5 primeiros capítulos, mas o 6º capítulo da encíclica papal é sobre a santificação do domingo. E essa encíclica já foi aprovada pela ONU, já foi aprovada em dezembro do ano passado em Paris. Queridos, nós vamos ser acusados de ser os causadores das desgraças do mundo porque não estamos santificando o primeiro dia da semana, porque insistimos teimosamente em santificar o sábado em vez do domingo. Essa será a acusação que Satanás levantará contra o povo de Deus. Vejam aí, eu estou lendo o capítulo, aliás, o grande conflito, página 590. Aqui ele dirá que este pecado, que é o pecado da transgressão do domingo, acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. E os que
apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. Pregar-se-á no púlpito das igrejas que a prosperidade do mundo depende da santificação do domingo. E então os que guardam o sábado serão como pessoas não gratas, pessoas não bem vistas, não bem-vindas. Satanás age de forma a conseguir seu intento contra o povo de Deus. Mas não pense que Deus perdeu o controle, irmãos. Deus está no controle. Deus viu impérios subindo, impérios caindo. Deus falou através da profecia de Daniel 2 e Daniel 7, 4 grandes impérios subindo, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e eles caíram também. E Deus também viu o império da glória, o último reino, o último império do nosso Senhor Jesus Cristo sendo implantado e não será jamais destruído. Deus já escreveu a história, irmãos, através da profecia. Deus não perdeu o controle. Deus tem nas suas mãos os destinos. Milhares, sem entenderem os sinais dos tempos, se revoltam contra Deus quando o filho morre, quando a doença chega, quando o desemprego chega, se revoltam contra Deus. Por que Deus permitiu? Deus permite o sofrimento? Sim, com propósitos santos e sagrados, para nos purificar, porque o Filho de Deus, eu disse hoje e repito, Hebreus 5:8, o Filho de Deus, porque era filho, aprendeu a obediência pelo padecimento. Se o Filho de Deus, Jesus, aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu, nós, como filhos e filhas de Deus, vamos também aprender a obedecer a Deus e a depender de Deus pelo padecimento. É assim que o nosso Pai nos ensina. Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza. Isso que eu estou lendo está no Grande Conflito, página 589, irmãos. Presta atenção nesse texto. Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza. Ele sabe como fazer um storm, um hurricane, um furacão. Ele sabe como produzir um maremoto, um terremoto. Ele sabe. Por que ele sabe? Porque ele estudou os segredos dos laboratórios da natureza. Grande Conflito, página 589. E o que mais? Ele emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus permite. Existe um limite que Deus diz, até aqui. Daqui para frente não. Quando você estuda a vida de Jó, você vê que Jó está sendo assolado por doenças, por mortes, por desgraças, mas existe um limite. Até aqui. Quem coloca o limite? Deus, o pai de Jó, o meu pai, o teu pai, coloca limite nas assolações. Existe um basta, existe um momento em que Deus dirá, basta, não mais. Mas até onde Deus permite, Satanás vai produzir o sofrimento no mundo. Mas Deus vai usar o sofrimento do mundo para atrair almas para o reino de Deus. Para que as pessoas clamem pelo novo céu e uma nova terra. Satanás ajudará a prosperar uns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Satanás trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que Deus é quem os afligiu. O Espírito de Deus está sendo retirado da terra, e as calamidades se seguem, em terra e mar. Há tempestades, terremotos, incêndios, inundações, homicídios de toda espécie. Quem pode ler o futuro? Onde está a segurança? Não há certeza em coisa alguma na terra. Desejado de todas as nações, página 475. Eu quero terminar lendo para vocês, irmãos, Lucas capítulo 21. Abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 21. Capítulo 21 de Lucas, vamos ler os versos 25 a 28. Lucas capítulo 21 e os versos 25 a 28. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas. Quando nós lemos esse verso, você se lembra de quê?
Terremoto de Lisboa, 1755, escurecimento do Sol, 1780, queda das estrelas, 1833. Tudo isso é verdade, irmãos. Mas está muito distante de você. Você não viu nada disso. Os teus olhos virão o sol escurecer. Os teus olhos verão a lua em sangue. Os teus olhos verão a chuva de estrelas. Os teus olhos, os teus pés, o teu corpo vai sentir um grande tremor de terra, anunciando que chegou o fim. A história se repete. Quem não acredita que a história se repete, porque Ellen White repete várias vezes esta frase no livro Testemunhos para Ministros, ela repete várias vezes a frase: a história vai se repetir. Estude Daniel e Apocalipse juntos, porque a história vai se repetir. E muitos ainda não acreditam que a história vai se repetir. Sinais no sol, na lua, nas estrelas vão ser repetidos, anunciando a chegada do decreto dominical, anunciando a chegada do fim. Haverá sinais no sol. Não fique pensando só em 1780, 1833. Pense no tempo atual, anunciando a chegada de Jesus. O mundo será abalado, preparando as pessoas para a segunda vinda de Jesus. Como é que o mundo vai ser convertido? Como é que o mundo vai ser convertido? Através dos sinais. Deus usará o céu e a terra como mensageiros para sacudir e mostrar: Jesus está voltando. Ateus terão que crer, pagãos terão que crer, todas as pessoas na terra, independente da religião ou da igreja, eles serão sacudidos, eles vão ser tocados por esses sinais do sol, na lua, nas estrelas, e vão perguntar: o que está acontecendo? E só o povo de Deus tem a resposta. Só o povo de Deus sabe dizer: esses são sinais de que o juízo divino, o julgamento dos vivos está à porta. Os vivos serão julgados tanto quanto os mortos, irmãos. Os vivos serão julgados tanto quanto os mortos. Os mortos começaram a ser julgados em 1844. E Deus anunciou a chegada do juízo dos mortos. E Deus também anuncia a chegada do juízo dos vivos, para que você se prepare. O dia da expiação, o dia de juízo do povo de Israel não chegava de repente. Ele era precedido por 10 dias de anúncios, 10 dias de trombetas tocando, anunciando: está chegando o juízo, está chegando o juízo. 10 dias as trombetas tocando. Por isso que ninguém era achado em pecado no dia do juízo, no dia 10 do 7º mês, no santuário da terra. Assim também no santuário do céu, Deus anunciará o juízo, para que as pessoas abandonem e confessem os seus pecados, para que a grande multidão de Babilônia se converta. Deus anuncia, Deus prepara. O interesse é de Deus de salvar o maior número possível. Deus não torce pela perdição de muitos, Deus torce pela salvação de muitos. Por isso haverá milhões de conversões num dia. Não porque nós conseguimos pregar o Evangelho no mundo todo, mas porque Deus sacudiu a terra e o céu. E terras que nunca conheceram a Bíblia, povos que nunca ouviram falar o nome de Jesus, eles vão querer saber o que é que está acontecendo. E então um povo na terra, o remanescente fiel, terá a resposta: Jesus está chegando. São passos de um Deus que está voltando. O juízo dos vivos está às portas. Confessem seus pecados, recebam o selo do Deus vivo, recebam o sinal do Deus vivo, e sejam selados para a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Por isso está dizendo aqui: haverá sinais no quê? No sol, na lua, nas estrelas. Nosso costume, nossa tendência é jogar tudo para o passado, tudo para o passado. Todas as profecias jogando para o passado. A profecia não diz respeito ao passado, profecia diz respeito ao futuro. O passado é história, o futuro é profecia. Então vamos entender, irmãos, que Deus tem uma mensagem aqui para os nossos dias. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações. Quando a angústia das nações ocorrerá? Há 200 anos atrás? Ou está ocorrendo agora, de agora para frente? Quando vai ocorrer a angústia das nações?
nos últimos dias, nos últimos anos da história da terra. Então, junte a angústia das nações, junte também o quê? Sinais no sol, na lua e nas... Está no mesmo verso. Por que nós vamos colocar 200, 300 anos entre uma coisa e a outra? Deus anunciou a chegada do juízo dos mortos? Sim. Deus vai anunciar a chegada do juízo dos vivos? Sim. Deus não julga sem primeiro avisar. Deus quer salvar. Se Deus quisesse que você se perdesse, Ele julgaria você sem avisar. Quando você descobrisse, o teu nome já passou no juízo, e você está perdido. Não, mas não me falaram nada, não me avisaram. Nem os juízes corruptos da terra fazem isso, irmãos. Nem as cortes corruptas da terra julgam sem primeiro avisar. Nos Estados Unidos a gente recebe, quando tem uma corte, a gente recebe uma carta em casa. Uma carta com o local do julgamento, o horário, o nome do juiz que vai estar julgando. Queridos, são cortes corruptas. Não julgam sem avisar. Vocês acham que o Pai de amor que nós temos vai nos julgar assim de repente, sem a gente saber de nada? Por isso Ele avisa, porque Ele quer salvar o maior número possível. E o que mais diz aqui no verso 25, irmãos? Na terra, angústia das nações e em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O bramido do mar e das ondas, isso é relax. Por que as pessoas querem morar perto do mar? Porque é saudável, é relax. Você ouvir o barulho do mar, dormir com o barulho das ondas. Mas vai chegar um tempo que ninguém mais vai querer praia, ninguém mais vai querer ouvir nem o barulho das ondas, porque o mar vai avançar e sair do controle, invadindo as terras, as cidades. Por isso os homens desmaiarão ouvindo o barulho, o bramido do mar e das ondas. Isso vai se cumprir, irmãos. É profecia que vai se cumprir no futuro. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. As virtudes do céu, sol, lua e estrelas, serão abaladas. Quando? Já foi. Sim, já foi, mas vai se repetir. Vai se repetir. E quem não crer, terá que esperar para ver. Porque é profecia, irmãos. Há pessoas que me dizem, pastor, eu não creio assim. Então espere para ver, porque é profecia. E enquanto não se cumprir, você não pode falar que não vai acontecer. É profecia, tem que esperar. Só que se você ficar esperando para ver, será tarde. É bom que você creia agora. E se prepare, porque o fim chegou. O fim chegou. E o verso 27, irmãos. E então verão o Filho do Homem na nuvem, com poder e grande glória. Vocês estão percebendo que Jesus falou como se fossem coisas sequenciais? Acontece isso, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Não é que aconteceu isso há 300 anos atrás, e agora pessoas que nunca viveram e nunca conheceram o que aconteceu lá atrás, agora vão assistir à volta de Jesus aqui? Não há uma conexão entre o que aconteceu, entre os sinais. Os sinais são para preparar as pessoas para a volta de Jesus, irmãos. Se esses sinais não ocorrerem de novo, não estaria preparando as pessoas para a volta de Jesus. Os mesmos olhos que assistirem sinal no sol, na lua, nas estrelas, esses mesmos olhos verão Cristo voltando em glória e majestade. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Você pode me dizer, pastor, eu nunca ouvi isso. A lição não falou hoje na lição da Escola Sabatina sobre revelação progressiva? Agora está na hora de crer na revelação progressiva. Porque há 30, 40 anos, quando eu comecei a estudar a Bíblia, irmãos, eu também não cria dessa forma. Mas Deus me ajudou a entender que esses sinais se repetem. E Deus vai usar esses sinais para preparar o povo para a volta de Jesus, justo na volta de Jesus. Justo na última geração. Não contraria nenhuma doutrina da Bíblia. Só fortalece a nossa fé, nossa esperança na volta de Jesus. Amém? Amém.
não contraria a volta de Jesus, está afirmando a volta de Jesus. E a grande conversão do tempo do fim. A vinda do Senhor está próxima. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Apocalipse 22, 20. O livro do Apocalipse, ele fecha o escrito sagrado. A conclusão é Apocalipse 22, quando diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho, sem demora. Ora vem, Senhor Jesus. Que esse seja o nosso clamor. Ora vem, Senhor Jesus, e venha logo. Amém, irmãos? Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus.